Fala concurseiro, aqui do Doutor Concursos e do canal do professor Arnaldo Vieira. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Todo mundo se cuidando? Olha, pessoal, essa semana, mais do que nunca, a gente tem que pedir para vocês se cuidarem e principalmente para vocês estudarem, porque houve o anúncio aí do edital do TJ. E é importantíssimo para você também acompanhar as nossas aulas, acompanhar o canal do Doutor Concursos para sempre ficar preparado para os concursos, tá? Já começando o vídeo, como toda semana a gente faz, pedindo para você deixar o like, se inscrever e comentar o que vocês acham dos vídeos. Por exemplo, as nossas participações, o Renan, muito querido Renan. Boa noite, professor. Fui vacinado, graças a Deus, Renan. É isso aí. Todo mundo se vacinando, todo mundo nem questionando, por exemplo, qual é a vacina, sommelier de vacina. Para com isso. O importante é estar vacinado. É isso que é mais importante. Renan, parabéns então. O Roberto Souza, boa noite, professor. Estou assistindo os seus vídeos para o concurso da CETEC de Campinas e também para o TJ São Paulo. Agradeço pela iniciativa e continue ajudando os concurseiros que não têm condições de pagar um curso preparatório. Valeu, é exatamente isso. Toda semana eu falo aqui para vocês, a nossa ideia é democratizar o ensino, principalmente na questão de atualidades, tá? E fazer com que vocês estejam preparados de uma certa forma. Claro que cada um a seu estilo e principalmente recorrendo também, se possível, aos cursinhos online, aos cursinhos como o caso da Doutor Concursos, que tem essa plataforma virtual que você pode continuar estudando e tendo acesso aos outros conteúdos, tá? Outras duas participações, matemática com calma, da professora Irene Souza. Professora, um beijo, muito obrigado pela participação. E pessoal, segue lá o canal da professora, hein? Pode seguir matemática. Eu sou suspeito, porque eu não entendo nada de matemática. Minha função é comunicação e atualidades, né? Mas o pessoal precisa entender de matemática para pensar os concursos. E a Esther? Professor, vejo que seu canal tem bastante informação, mas não tem um tema nos vídeos. Tem algum vídeo que fala sobre Instagram? Era legal deixar uma palavra-chave no título do vídeo, desde já grata. Esther, deixa eu só explicar rapidinho. Esse canal aqui, na verdade, eu incluí as aulas de atualidades, mas ele já existia. Era um canal particular meu, pessoal meu. Vocês podem navegar aí e ver as playlists. Era um de música, era um canal de música. Eu colocava músicas de artistas que eu gosto, colocava os clipes. Depois, com a pandemia, eu vi a necessidade de gerar os conteúdos na época que eu estava dando aula em faculdades, que eu também tenho uma atividade como professor de ensino superior. Vocês vão ver aí nas playlists também aulas de comunicação, teoria da comunicação, política e ideologia, ética e legislação, aulas de pesquisa de mercado. Então são outras, teoria da comunicação. Isso acabou ajudando muitas pessoas, ajudando muitos alunos, inclusive pelo Brasil todo. Eu comecei a incluir na parceria, junto com o Doutor Concursos, as aulas de atualidades. E aí toda semana a gente posta sempre com o período da semana, né? Então ele é uma aula de atualidades da última semana. O vídeo que vocês estão vendo agora é relativo à semana, que foi de 25 de julho até dia 1º, até domingo, dia 1º de agosto. É claro que nos conteúdos específicos de comunicação, aí sim, dentro daquelas disciplinas que eu tinha na faculdade, eu incluo o material, tá? Não quer dizer, por exemplo, que você não possa acessar os conteúdos e que eu não vá gerar conteúdos assim. Pode ser, mas é que eu uso o canal nessas duas formas, certo? Claro, para deixar aí uma visualização para o pessoal que gosta de música, umas músicas meio fora do normal que a gente ouve aqui no Brasil, música italiana que eu adoro, música clássica que eu adoro, uma música pop internacional que eu gosto, e também um espaço para informação, para educação, para geração de cultura. Essa é a ideia do canal como um todo, tá legal? Então, Esther, realmente não tem um vídeo específico, tá? De Instagram. Eu, ultimamente, tenho colocado as aulas de atualidades, mas a partir já da semana que vem, eu retomo com as aulas de comunicação para o pessoal das faculdades que gostam também de ter o conteúdo de comunicação que eu vou montando aí as aulas de acordo com o ano. Tá legal? Vamos então para as atualidades, já que inclusive tivemos essa notícia excelente aí do edital, do lançamento do edital do TJ, né? Capital e interior, importantíssimo. E vai cair atualidades, pessoal. Vai cair atualidades. Previsão de 6 perguntas, né? Primeiro semestre de 2021. Então você que está acompanhando, está chegando agora, está vindo porque está querendo pesquisar, que está querendo estudar para o concurso do TJ, nossas aulas estão aí, ó, desde janeiro, na verdade, desde o ano passado. A gente está vindo toda semana colocando conteúdo legal, conteúdo novo para cada um de vocês
ver mais ou menos os temas que podem ser o gancho das perguntas que vão cair. Como essa semana não seria diferente, a gente vai ter que falar do incêndio na Cinemateca. E para mim é um assunto um pouco especial porque mexe muito com o cinema, uma área que eu estudo e é uma área que eu gosto demais. Ver a Cinemateca Brasileira no estado em que está, na situação política que aquilo gerou e nas condições em que aquilo se encontra hoje de abandono, dá uma dor no coração gigantesca. O incêndio atingiu um galpão, na verdade, da Cinemateca. A Cinemateca ela existe em São Paulo em 2 pontos, tá? Mas lembrando que lá em 2016 já teve um outro incêndio e 2020 houve uma enchente naquela região que também perdeu muito material. O incêndio de 2016, quase 500 rolos de filme se perderam por conta do incêndio. As películas, inclusive as películas antigas, né, as películas dos anos 10, 20, 30 e 40, elas são altamente combustíveis. Elas eram feitas de um material que pegava fogo, né? E depois houve uma modernização e mudou-se o sistema. Mesmo assim, é plástico aquele material. Também pega fogo com uma facilidade muito grande. E é uma pena enorme, imensa, de que a Cinemateca seja somente, acho que, a ponta do iceberg de como que é a cultura tratada no Brasil. E quando eu falo em relação a governos, eu não estou dizendo deste ou daquele outro. Estou dizendo de há muito tempo. A gama de tempo que a gente tem que trabalhar em relação ao cinema, ou a falta de apoio na área cinematográfica não é de agora, tá? Claro que a gente tem que responsabilizar quem são os responsáveis, sim. Mas o fato é que já está vindo, de muito tempo um descaso com a cultura como um todo. O fato é que esse galpão que então incendiou, que pegou fogo, guardava quase 1 milhão de documentos da antiga Embrafilme, que é a empresa brasileira de filmes, que financiou vários filmes entre os anos 60, 70 e 80. 70 e 80, se não me falha a memória, para ser mais preciso, tá? Ali tinham roteiros de filmes antigos, tinham artigos de jornais que falavam sobre esses filmes, até cópias de filmes, documentos com quase 100 anos, documentos utilizados cartazes, documentos usados em bilheterias, enfim, havia uma gama de material ali, tudo que se perdeu. É, já por conta desse descaso, dessa situação. E o pior, o Ministério Público Federal do Estado de São Paulo, no último dia 20, fez uma audiência e avisou sobre as condições que poderiam colocar em risco a questão da Cinemateca. A Cinemateca está vindo já tão nesse problema desde 2020, numa mudança de gestão. Ela era gerida por uma entidade, por uma ONG, quando ela foi devolvida para o governo federal, para a Secretaria Nacional de Cultura. Essa Secretaria Especial de Cultura. Essa secretaria não conseguiu gerenciar bem os recursos humanos, acabou demitindo muita gente. Houve um protesto, inclusive, em frente à Cinemateca. Vários artistas que são, inclusive, muitos deles retratados nos filmes ou que trabalharam nos filmes que estão guardados na Cinemateca, vieram a público, se manifestaram por conta do descaso, já porque havia em 2016, já houve em 2016 o outro incêndio e depois a enchente do ano passado. E aí agora essa semana a coisa descambou, pegou fogo e curiosamente no dia seguinte ao incêndio a Secretaria Especial publica o edital convocando uma nova empresa, uma ONG, né? Uma outra entidade terceirizada para cuidar do acervo da Cinemateca. Ou seja, depois que pegou fogo, é que os caras vão parar para pensar e vão ver a repercussão que deu. Isso me lembra muito, por exemplo, o incêndio no Museu Nacional, que também foi quase nas mesmas condições, abandono total, descaso das autoridades e assim, uma espécie de colocação para queimar mesmo. Olha, vamos queimar porque isso é tudo velharia. Não, gente, isso é cultura. E infelizmente um país sem cultura é um país que não vai ter nenhum tipo de projeção para o futuro. Preocupante a situação como um todo, e isso provavelmente vai acabar caindo, porque acabou gerando nessa semana, por um lado, o incêndio na Cinemateca, que é incalculável a perda, a gente realmente só com o tempo que vai conseguir ver o rescaldo do que sobrou. Os bombeiros atuaram, conseguiram cessar o incêndio, mas a gente vai conseguindo ver com muito engatinhar, um processo de recuperação ainda muito engatinhante, muito ainda incipiente, para ver se há uma recuperação ali da entidade como um todo, mas que tem a ver com o próximo assunto que a gente vai falar dessa semana, que foi a reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, que pegou fogo em 2015, um incêndio também devastador, tá?
que fez com que ficasse todo esse tempo aí, 6 anos, sem atividade, mas que alertasse, inclusive serviu de alerta para as autoridades, já naquela época, né, sobre uma manutenção, um cuidado especial com os aparelhos culturais do Brasil. No caso do Museu da Língua Portuguesa, houve um investimento aí grande, tá? 85,8 milhões de reais foram feitos de investimento por algumas entidades, né? Então a gente pode colocar aqui, ó. A reconstrução foi feita pelo Ministério do Turismo, pelo Governo de São Paulo, e foi implementada pela Fundação Roberto Marinho, mas também com a participação de alguns acionistas, masters, vamos colocar assim, entidades bancárias, instituições que entraram através da Lei Rouanet para conseguir fazer o aporte financeiro e recuperar toda aquela região. O Museu da Língua Portuguesa fica nos últimos andares da Estação da Luz, em São Paulo. No incêndio de 2015, toda aquela área, inclusive, culminou na morte, inclusive, de um bombeirista, de um brigadista que tentou apagar o incêndio, mas acabou morrendo asfixiado. Toda a cobertura daquele prédio se incendiou, foi uma tragédia horrorosa. Perdeu-se muito material, mas havia um backup eletrônico das ações digitais que eram feitas lá, das interações digitais que eram feitas com o público, tá? E agora houve um processo de modernização e colocação em funcionamento através de novos conteúdos, novas mídias e, de uma certa forma, gerando mais interação para as pessoas que estão lá. Várias entidades já se manifestaram, inclusive organizando excursões, que vai funcionar dentro de horários especiais e principalmente por conta da pandemia, com número reduzido e agendamento através dessas entidades. Autoridades de vários países, inclusive, que falam a língua portuguesa, estiveram presentes, tá? Na cerimônia de reinauguração, de recepção novamente, de reabertura do evento. Enfim, houve, na mesma semana, enquanto a gente viu, infelizmente, o incêndio na Cinemateca, o ressurgimento do Museu da Língua Portuguesa, o único museu deste gênero, que pertence, inclusive, à língua portuguesa, e o único museu de línguas conhecidas que utiliza-se das estruturas para falar sobre as nossas origens linguísticas e como que a língua é importante para não somente a nossa comunicação, mas para a nossa história, para o registro da nossa cultura, para aquilo que nos faz ser brasileiros, portugueses, angolanos, cabo-verdenses, etc. Todos esses países que se utilizam da língua portuguesa. Aí vocês estão vendo as cenas da época, de 2015, do incêndio, e agora como ficou o restauro. Muito positivo, agora ele vai ficar todo digitalizado, então é um ambiente já preparado agora, claro, para que não hajam mais incêndios, mas que é uma espécie de suspiro nessa semana que nós tivemos tantas perdas culturais nesse país e que a gente vai ter que acompanhar, porque provavelmente vão cair aí nos concursos que vão vir, tá legal? Âmbito internacional, gente, a situação lá no Peru, que não estava fácil, eu estava até esperando meio que solucionar a questão eleitoral lá para falar para vocês, mas foi uma situação que veio aí já de um desenrolar por conta das eleições presidenciais no Peru, mas que finalmente parece que teve um ponto final, chegaram a um acordo, chegou-se ao fim o processo eleitoral lá, com a diplomação e com a posse do Pedro Castilho como presidente do Peru, agora no meio dessa semana. Em pleno estado de Covid, numa das piores épocas, o país está enfrentando uma situação dificílima, inclusive, no combate à Covid, com caos total no sistema da saúde, falta de vacinas, enfim, um grande problema, um enrosco, além da questão política. O Pedro Castilho, que é um professor, é uma pessoa muito ligada às suas raízes folclóricas, às suas raízes locais, tomou posse, inclusive, usando o chapéu tradicional da região onde ele mora. Teve uma situação de eleição complicadíssima com a Keiko Fujimori, uma eleição acusatória aí de fraude nas eleições, problemas de voto direcionado lá, porque ele acabou representando uma área da esquerda. E o partido dele, o partido de esquerda, ainda tem alguns pés no radicalismo de esquerda muito grande dentro do governo peruano, em comparação com a direita da Keiko Fujimori. A Keiko Fujimori, inclusive, levantou suspeitas,
em relação ao resultado das eleições, até levantando as questões como se fosse uma espécie de fraude, como o Trump disse também que aconteceria em 2016, que ele só perderia se as eleições fossem fraudadas, etc, etc. O importante frisar nas eleições peruanas é que o Peru não é um país que está numa situação política e econômica positiva nos últimos tempos. Não. Lá estão acontecendo vários problemas, várias manifestações populares contra os governos, tá? Há diferenças de classes sociais lá enormes e uma espécie de distinção de classes com muito pobres e muito ricos, mas uma base popular muito pobre enorme, tá? E neste contexto é que surge o nome do Pedro Castillo e ele acaba ganhando a eleição porque ficou por vários tempos, várias semanas, inclusive essa indefinição na contagem dos votos, a Keiko pedindo recontagem, duvidando do resultado da votação. Enfim, ele acaba sendo eleito e tomou posse. Só que ele vai encontrar uma situação política lá desfavorável. Ele não tem maioria no Congresso. O partido dele, inclusive, é um problema em si, porque o partido dele não tem uma unidade, por mais que sejam partidários de esquerda, ele tem uma oposição dentro do próprio partido, de lideranças ultra esquerdistas. Ele tem o problema de grandes entidades mineradoras, lembrando que o Peru é a maior fonte de cobre do mundo, então ele vai ter um problema lá com as mineradoras peruanas. Ele está prometendo uma nova constituinte peruana, propôs uma nova constituição para readequar, rearranjar algumas condições, algumas situações que estão previstas na Constituição, mas ele não está tendo muito crédito exatamente com essas áreas políticas, com essas linhagens políticas que colocaram ele lá. Então vai ser um governo difícil, ele pode enfrentar dificuldades internas e externas que vão pressionar ele a todos os lados. A gente vai acompanhar, a gente vai sempre trazer as informações para vocês aqui. Não é uma eleição fácil, ele teve uma diferença de 44 mil votos só para Keiko Fujimori. E lá os ânimos estão ainda bem exaltados, mas é importante você saber, você entender do que é que está acontecendo na América Latina, principalmente lá dentro do cenário peruano, tá legal? E na França, olha que coisa doida, e essa informação eu quis trazer para vocês aqui, porque parece uma situação meio que absurda, mas é o que está acontecendo na França. Manifestantes, cerca de 200 mil pessoas se manifestando no final de semana, na verdade nas últimas 3 semanas, desde quando o Macron conseguiu a aprovação de uma lei que exige o passe sanitário, a apresentação de passe sanitário para frequentar, para os franceses frequentarem locais públicos, locais de lazer, entretenimento e mais adiante, no futuro, até no transporte internacional, transporte público, etc. O que significa isso? E o que foi essa lei que o Macron conseguiu aprovar e conseguiu anunciar no dia 12/7? É uma utilização de um documento que vai ter um QR Code. Na entrada dos estabelecimentos, esse QR Code vai ser lido. Esse QR Code vai informar se aquele cidadão já tomou vacina. Se ele já está vacinado, se ele já tem as duas vacinas, se ele já tomou as duas doses da vacina, ou se ele tomou a vacina única, se ele fez, ou se eventualmente ele conviveu com pessoas que já declararam ter Covid nas últimas 48 horas, se acaso ele fez algum teste também anti-Covid nas últimas 48 horas, se acaso as informações estiverem tudo ok, ele frequenta aquele local, ele pode entrar, tomar seu café, ir no cinema, etc, etc. É uma questão sanitária, é uma questão de saúde pública, não é? Então, pela lógica, seria uma prevenção, inclusive. Por quê? Porque a variante Delta está sendo dominante no planeta. E a França tem visto um aumento vertiginoso de casos. Claro que não de casos graves, mas de casos de Covid. E não só a França, o Japão também essa semana, Tóquio anunciou esticou o toque de recolher, esticou o estado de pandemia, a situação lá de emergência, por mais 30 dias. Quer dizer, vai passar as Olimpíadas de Tóquio. Tóquio também está tendo elevação de casos. É por conta das Olimpíadas? Não dá para saber, não tem uma pesquisa exata que diga isso, mesmo que os atletas olímpicos fiquem lá presos dentro da Vila Olímpica. O fato é que, na França especificamente, essas manifestações estão acontecendo e o pior, 62% da população francesa apoia as medidas, mas uma parcela da população não admite.
e diz que eles estão sendo tolhidos na sua liberdade de ir e vir. Enfrentando inclusive a polícia, houve confrontos em várias cidades francesas no final de semana, confrontos violentos inclusive, mas que tudo leva a crer que são manifestações anti-Macron por grupos, incentivadas por grupos de direita que são ou negacionistas ou não reconhecem a questão do vírus. Muitos desses manifestantes deram entrevistas para órgãos internacionais dizendo que não pegaram o vírus, que esse vírus não existe. Aquelas conversas que a gente já ouviu sempre, que a gente tem sempre visto, algumas pessoas dizendo por aí. Alguns manifestantes indo participar falando que é um absurdo elas serem tolhidas de entrar no local, sendo que eles têm total liberdade, no país mais democrático do mundo, né? No país em que é o berço da democracia. Veja, dizendo que a liberdade está em risco. Agora, como assim? É uma coisa meio dúbia para a gente discutir e para a gente levar em consideração dentro das questões de atualidade, para vocês perceberem como que as posições ideológicas do mundo estão. E principalmente como que as pessoas, às vezes, elas não pensam no âmbito coletivo. O ato da população francesa, e lembrando, mais de 50% da população já está vacinada lá. E eles exigindo uma flexibilização muito grande, ou até mesmo a não utilização de máscaras, por exemplo, em ambientes públicos. Uma coisa que, inclusive, para preservar, porque a pandemia não acabou. Mas, de toda forma, dizendo que há uma espécie de tolimento, ou seja, vamos colocar as pessoas trancadas em casa propositalmente. Bom, a questão fica no ar, e aí não me faz aqui, eu não tenho o objetivo de gerar exatamente nenhum tipo de opinião, não é bem isso, mas vamos tratar o fato como fato. A questão é, essas movimentações francesas, elas levam a comunidade internacional a acreditar que há um movimento anti-Macron. E é um movimento de direita ultrarradical anti-Macron que está se movimentando para qualquer ação que ele fizer levar os protestos à rua. Em compensação, quando as pesquisas mostram que 62% da população francesa apoia uma medida sanitária como essa, alguma coisa não está encaixando no discurso dos manifestantes. Então é importante você saber desses dados, porque a França, inclusive, está na ponta, inclusive, do avanço um dos países que mais tem vacinado pessoas, mas que enfrenta problemas até nisso, dizendo que é hora de libertar tudo, de liberar geral, e as pessoas irem para a rua por parte desses manifestantes, tá? Informação atual, informação que você precisa saber e que você precisa estar preparado para os concursos que vierem por aí, tá legal? Deixa o joinha novamente, se você não fez isso no começo, se inscreva nos canais e comente. Nos canais dos dois, aqui do Dr. Concursos e do professor Arnaldo Vieira, e comente, deixa seu comentário. Diz aí pra gente o que você acha, o que você acha aí dessas questões da pandemia na França, da liberação da França, ou da questão cultural do Brasil, dos nossos museus, uns que são queimados e outros que são reinaugurados. O importante é você compartilhar e você sempre deixar a sua ideia aqui pra gente, tá legal? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê semana que vem, pessoal. Até lá.